eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje, gente, eu vim aqui abrir meu coração. Peguei vários livros que me mudaram, me marcaram de alguma forma, aquelas histórias que me tornaram uma Paola diferente. Pra trás, eu lembro de vários livros que transformaram meu cotidiano, meu dia a dia e principalmente a forma que eu enxergo o mundo ao meu redor. Às vezes não é um clássico da literatura ou um livro que ganhou grandes prêmios, mas é uma história que falou comigo, que trouxe alguma mensagem bacana, que me fez aprender alguma coisa nova. E essas histórias são incríveis, eu vivo repetindo, indicando pra vocês e sempre vou fazer isso porque esse é o motivo de eu estar aqui no Livros e Fuxicos. E o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês que me marcou, não necessariamente porque trouxe grandes ensinamentos, mas porque me apresentou esse mundo da literatura e me fez estar aqui hoje. Se hoje eu tenho canal, eu tenho blog, ou falo sobre livros, estou escrevendo minhas próprias histórias, eu tenho que agradecer essa autora e esse livro, e é sim, gente, Crepúsculo. Às vezes, hoje, se eu fosse reler, eu não ia sentir as mesmas coisas, mas na época foi uma trama assim que me fez querer parar de viver lá fora e só viver dentro do livro. Eu sentia as mesmas coisas que a protagonista, eu tomava pra mim as dores dela, me apaixonava com ela, me surpreendia com ela, e eu acho que essa capacidade que a autora tem de fazer com que a gente realmente mergulhe na história é o que tornou esses livros tão grandiosos. E sim, sou muito grata a Crepúsculo porque é por causa dele que eu tô aqui. Depois de Crepúsculo, eu li muita fantasia, jovem principalmente, e essas fantasias foram me levando ao gênero do jovem adulto maduro, que é esse estilo que eu sempre recomendo por aqui, que são aqueles livros que falam de temas mais complexos. E aí eu cheguei nos livros sobre bullying, sobre suicídio, sobre preconceito e li Os 13 Porquês. Eu acho que sempre foi um livro que eu indiquei, que eu bati na tecla aqui no canal muito antes dele ser adaptado, dele virar esse fenômeno que foi, que a Netflix transformou. Porque esse livro, ele me fez repensar muitas das minhas pequenas atitudes durante o dia. Aqui nós vamos ouvir fitas de uma garota que já cometeu suicídio e vamos descobrir um pouco sobre o efeito bola de neve. Uma coisa pequenininha, de nada, um apelido, uma brincadeirinha, algum comentário que você faz, principalmente hoje nas redes sociais, que é algo que nós temos que ter muito cuidado, que magoa uma pessoa de uma forma tão profunda que a gente não consegue medir. É sério, é muito bacana. Eu sei que tem um monte de gente que não gostou, que achou mal escrito, mas pra mim foi um livro que falou comigo e fez eu repensar muito da Paola que eu queria ser. Outro livro nesse mesmo estilo, que também causou esse efeito assim, Paola, vamos repensar suas atitudes, Paola, vamos falar sobre o bullying, e aí até foi um dos grandes causadores do boom aqui do canal, que foi quando eu comecei a falar mais sobre esse assunto por aqui, que é o maravilhoso Extraordinário. Gente, esse livro vai ser adaptado para o cinema, já tem trailer, já tem data de lançamento, é um livro infanto-juvenil, então ele é escrito de uma forma mais simples e direta, existem sim palavras que são repetidas, termos que são usados de uma forma muito contínua, porque realmente é um livro para aprender, para ser fácil de ler para garotada. Mas nós que somos adultos temos que nos prender à mensagem, e aqui nós temos um garotinho que sofreu muito para viver, a mãe teve uma gestação difícil, um parto ainda mais complicado, essa criança sofreu várias cirurgias para que ela ficasse viva, e elas deixaram consequência em sua aparência. E aí nós vamos perceber como as pessoas enxergam essa criança, esse menininho que tem um coração incrível, que é bondoso, que tudo que quer criar é ter amigos, é aproveitar o seu período na escola, mas que não consegue isso por ser diferente, por causa da sua aparência. A gente começa a repensar, sabe, como a gente enxerga as pessoas ao nosso redor e principalmente o que a gente ensina para as nossas crianças. Foi algo que o livro trouxe para mim, que eu quero repassar para os meus filhos, que eu quero que eles entendam que a aparência é a última coisa que a gente tem que levar em conta no ambiente escolar, na faculdade, no ensino médio e aí em toda a nossa vida. Essa onda de leitura de livros jovens adultos, nesse estilo mais maduro, com temas complexos, me levou a um livro que eu nunca imaginei que eu leria, que fala sobre um tema muito complexo, muito difícil, que é Proibido. Esse livro, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que se propõe a ler.
Mas eu acho que a partir do momento que você abre a primeira página desse livro, ele te prende de uma forma que é impossível colocar em palavras. Eu acho que só quando você lê, quando você realmente se deixa tocar pela mensagem que esse livro tem, é que cai a ficha do que a autora colocou aqui. É um livro escrito de uma forma muito jovem mesmo, sabe? O dia a dia dos protagonistas na escola, suas dificuldades dentro da família, mas que vai falar de dois irmãos que se apaixonam. E aí tudo o que aconteceu dentro de casa para levar eles a esse momento. Um pai que abandonou a família, uma mãe que não fica em casa, a responsabilidade que eles carregam no ombro por anos de cuidar dos irmãos mais novos. Eu acho que além do livro trazer esse tema tão complexo, tão difícil, o que ele faz mesmo é a gente repensar em como nós julgamos primeiro antes de tentar entender os motivos ou o que acontece por trás da vida das pessoas para que elas tomem determinadas decisões. Não cabe a gente julgar o que é certo, o que é errado, o que é aceitável ou não. Nós vivemos em uma sociedade que adora apontar os dedos e livros assim mostram pra gente que o que importa é a gente, que nós acreditamos, a nossa fé, o que a gente tem como certo e não julgar o próximo, não apontar o dedo. A gente não sabe o que tá acontecendo dentro do lar, da casa de outra pessoa. E, gente, o final desse livro, olha, até hoje foi o livro que mais me fez chorar e eu não gosto nem de pensar, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Agora vamos falar de um livro de fantasia. Eu não falo tanto desse livro recentemente aqui, mas eu resolvi colocar ele, primeiro porque ele me apresentou uma nova Paola, uma Paola que era capaz de ler livros mais políticos e não focados no romance e, assim, diferentes. E aí eu tô falando de Jogos Vorazes, que é uma distopia. Foi o primeiro livro que eu li nesse gênero. E ele abriu a minha mente e me marcou, primeiro porque ele me mostrou que um livro de fantasia, jovenzinho pra caramba, podia ser tapa atrás de tapa. Esse livro aqui, apesar de toda a parte dos jogos que tem, do romance que aparece, ele me trouxe uma reflexão política incrível. Quando eu terminei, eu comecei a pensar se a nossa sociedade estava tão diferente da sociedade que a autora coloca aqui. E como eu, como Paola, como leitora, como mulher, poderia modificar isso de certa forma. Eu acho que esse tipo de livro, mais político, e que não tem essa intenção, que é um livro de fantasia, é um livro para entreter, ele realmente marca o leitor porque faz a gente repensar em várias coisas. Quando eu li isso aqui, eu nunca tinha lido nada com esse teor político, assim, sabe, tão reflexivo, nesse sentido da gente repensar a nossa sociedade, a nossa estrutura capitalista. Então fez eu pensar muita coisa e abriu também portas para eu ler outros livros nesse estilo, não só distópico, mas também que fizesse eu refletir sobre a nossa sociedade. Próximo livro não poderia faltar nessa listinha, eu tenho certeza que quem me conhece já estava esperando ele aparecer por aqui, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu comecei a ler romances de época e também foi um momento que me marcou muito. Eu poderia falar aqui do primeiro romance de época que eu li, ou da Julia Quinn, como eu amo essa autora e como ela trouxe muitas coisas novas pra mim. Mas eu resolvi pegar o que essas autoras me levaram a ler, que foi um livro clássico, que foi um livro que eu nunca imaginei que eu iria ler sem obrigação da escola. E aí vem essa autora aqui, maravilhosa, e mostra que não, Paola. Livros clássicos são bons, não tem nada a ver com obrigação, não tem nada a ver com aquele sistema rígido que você conhecia na escola. Claro, hoje eu não leio tantos clássicos assim, tem muitos clássicos nacionais que eu ainda não li, ou que eu li na época da escola e eu precisava reler, mas foi um livro que me marcou porque ele mostrou que eu poderia ler tanto romance clichê, romance sensual, romance de época, livro de distopia e ainda assim também ler clássico e me apaixonar por ele, que não tinha problema nenhum. O importante era eu descobrir o que me fazia feliz, o que me fazia amar ainda mais a literatura. E falar de romances de época, eu não poderia deixar de falar do livro da Babi Assetti, A Promessa da Rosa. Gente, existem inúmeros livros de romance de época que me marcaram, tá? Vou deixar aqui no cards um pouco dos meus melhores livros, livros que me marcaram, que fazem parte da minha história. Quem me conhece sabe que eu sou uma fã nática por romances de época, mas por que eu escolhi esse aqui? Não só por eu amar essa história, por aqui nós temos o primeiro romance de época que eu senti que a autora foi muito real em retratar o papel da mulher naquela sociedade do século XIX, que era oprimida, que era julgada, que era abandonada por seus entes, assim que elas cometessem um deslize perante as regras da sociedade. Mas o que ele trouxe pra mim foi a primeira vez que eu tive certeza que eu queria escrever um livro.
Quando eu terminei, eu pensei assim, putz, eu queria ser a Babi A7 agora, nesse momento, queria ter escrito esse livro. Então, acho que por isso que ele me marcou tanto. Não só porque eu tenho amado, porque se você não leu ainda, minha gente, você vai ler, porque esse autor aqui é maravilhoso, esse livro aqui é maravilhoso. Mas a sensação de falar, putz, por que eu não escrevi isso? Por que né? E aí começou a fermentar em mim. A Julia Quinn já tinha feito isso, mas nesse momento aqui foi que caiu a ficha e falou, não, eu vou escrever um romance de época. Então, se hoje eu estou trabalhando no meu livro e ele vai ser publicado pela Editora Planeta, é um pedaço aqui por causa dessa história. E, gente, pra esse vídeo não ficar muito gigante, eu vou mostrar aqui 1 milhão de livros pra vocês, porque vocês me conhecem, eu me empolgo, começo a falar e não paro mais. O último livro que eu quero mostrar pra vocês é um livro que eu li recentemente e que me marcou muito, porque, mais uma vez, ele me mostrou aquela coisa assim de você tá julgando sem você conhecer, você tá falando bobagem sem você não fazer a menor ideia da parada toda, que é esse livro maravilhoso da Colleen Hoover. Tem resenha dele aqui no canal, se você não viu ainda, por favor, vai lá ver. É um livro que fala sobre um tema completamente real, importante de ser debatido hoje na nossa sociedade. Acho que nós fechamos o olho para muitas coisas que acontecem dentro das nossas casas, dos nossos lares, e aí pega uma autora como essa, que vai trazer uma história tão real e que faz você mergulhar na vida da protagonista, viver as dores dela, sentir as mesmas coisas que ela. Eu não posso falar do tema geral que esse livro aqui ele aborda, porque seria um spoiler, mas eu posso dizer pra vocês que foi a segunda vez, aconteceu a mesma coisa com outro livro semelhante, que eu parei pra pensar que eu estava apontando o dedo para mulheres que passavam pela situação aqui da nossa protagonista sem entender bulufa, sem entender nada do que realmente é estar no papel de uma mulher que enfrenta essa situação. Você, homem, você, mulher, sério, gente, tem que ler. É maravilhoso e realmente foi um dos últimos livros que eu li recentemente que mais me marcou, que mais transformou e mais deu, sabe, tapar na cara quando você realmente sente que precisa aprender. Esse livro fez isso comigo. Bom, galera, esses são alguns dos livros que me marcaram. Eu gostaria de falar muito mais aqui pra vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, deem muito joinha. Comentem aqui que eu venho com uma segunda edição. E comenta pra mim qual é o livro que você, aí na sua casa, no seu coraçãozinho, sente que mudou a sua vida de alguma forma. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de ler ou que estão precisando de um incentivo aí pra voltar pra literatura. E um super beijo pra vocês. Até mais!